o cérebro? Dor articular. Dor articular. Olha só. Ferro e câncer experimental. Olha. Suplemento de ferro em vivo. Com animal que recebeu essas células aqui, L1210. Se ele recebe um suplemento de 24 mg por quilo, aumenta o número de células tumorais. Se ele recebe um suplemento de ferro, 250 mg por quilo, além de aumentar o número de células tumorais, aumenta a mortalidade. 85. 79. Ferro mais ascorbato é igual lesão de cromossomo. E aumenta o número de células neoplásicas. Mesma coisa, metais de transição com ascorbato. É por isso, pessoal, que vocês nunca devem dar vitamina C sem medir antes a ferritina. Não façam isso. Só se vocês quiserem fazer um modelo experimental humano de câncer. Tá? A gente não quer fazer isso, né? Então, vitamina C para alguém, vitamina C exógena, pode chupar laranja, tá? Mas a exógena, em grandes doses, é terrível, vai oxidar o LDL e vai oxidar as células que estão entrando em apoptose, elas não vão entrar em apoptose, elas gostam de, né? Elas vão proliferar. Bom, quelantes do ferro. Então, se a ferritina estiver alta, dá vitamina C. Se estiver baixa, como que é? se a ferritina estiver muito alta, aí dá vitamina C. Então, se você der vitamina C, vai aumentar a geração de radicais livres. E pode quebrar DNA, que foi o que aconteceu aqui, ó. Ferro mais ascorbato, ferritina alta aqui. Ferritina alta mais ascorbato, lesão de cromossomo, tá? Então nunca dá vitamina C com ferritina alta. Quelante de ferro. Olha que lindo, pessoal. Quelante de ferro bloqueia a transição da mitose G1 para S. Olha que coisa linda. Se você der um quelante de ferro, bloqueia G1 para S. Quem faz isso? O ácido picolínico. Por isso que eu dou naquela fórmula o picolinato de cromo. Por isso que eu prefiro no paciente com câncer o picolinato de zinco. E não o acetato, e não o cloreto. O cloreto dá muito problema gástrico. Ninguém consegue tomar o cloreto. Mas o picolinato, existem como se diz? Você faz uma invenção e coloca lá a patente. Existem patentes de tratamento de câncer com picolinato de zinco, 500 mg 3 vezes ao dia. Só isso. 500 mg 3 vezes ao dia, patente. Ele patenteou o tratamento de câncer dele. Picolinato de zinco, 500 mg 3 vezes ao dia. E mostra os casos lá. E mostra o estudo in vitro, em vivo, em animal, e 2 ou 3 casos de... dosagem muito alta, né? Dosagem alta. Mas olha, o picolinato, ele vai tirar o ferro do intracelular. Então, ele vai diminuir a genotoxicidade, a mutagenicidade. É o picolinato. O picolinato cuida do ferro. E o zinco cuida de outras coisas. Ele faz outras coisas boas. Mas vamos continuar. Vamos falar do ferro. Olha, quelante do ferro, então, bloqueia a passagem do ciclo celular, G1 para S. Então, olha, ácido picolínico, hidroxamatos, tiosemicarbazonos. Esse outro aqui, Roberto 67, injeção de ferro, Bestran, porque estava com anemia, o animal fez sarcoma no local da injeção. Olha só, sarcoma. Reserva de ferro no organismo e subsequente risco de câncer. Então, olha só, o que é a reserva de ferro no organismo? Se você medir o ferro, não mede reserva. Se você medir a transferrina, não mede reserva corporal de ferro. Se você medir saturação da transferrina, não mede a saturação de ferro, a reserva de ferro. O melhor exame para a reserva de ferro é dosagem de ferro intramedular, da medula óssea. Só que os pacientes não gostam muito desse exame, tá? Porque dói. Então fizeram uma correlação ferro da medula óssea
ferro da medula óssea, com ferritina, sérica. E deu quase 0,45, tá? Então, aumentando a ferritina, aumenta o padrão ouro é a reserva de ferro na medula, que se correlaciona quase 0,45 com a ferritina. Então, ferritina é uma medida de reserva corporal total de ferro. E ela nunca pode estar ausente nos nossos exames, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. Ferritina sérica. Então, olha só, olha que coisa mais linda, pessoal. 174 mil pessoas. Follow-up de 9 anos. Quem apresentava aumento das reservas de ferro, apresentou, do passar dos anos, um aumento de risco de câncer de pulmão no homem e na mulher. Olha que coisa. Aumento de reserva de ferro, aumento de risco de câncer de pulmão no homem e mulher. Diminuição das reservas de ferro, diminuição do risco de câncer de pulmão, deu estatística só na mulher. Mas nesse trabalho tinha mais mulher do que homem, tá? Esse N também influenciou aqui. Olha só. Aumento de ferritina, aumento do risco de câncer. Para nós o que interessa como clínico, não é bem isso. O que interessa para nós é diminuir a ferritina e diminuir a reserva e diminuir a incidência de câncer de pulmão, tá? É isso que interessa para nós. Aqui já mostrou isso, né? Aqueles que têm diminuição de reserva de ferro, têm diminuição de risco de câncer de pulmão. Mas aí já no início do estudo. Não vale tanto. Então, o que eu quero é pegar esses daqui com aumento de reserva de ferro e ver se diminui o risco. Isso é tratar a pessoa. Isso é tratar alguém. Isso é cuidar de alguém. Isso é verdadeira medicina preventiva. Olha só, cirurgião, você gosta de dar sangue nas cirurgias? Não gosta, mas você é um cirurgião diferenciado. Olha só, 2 trabalhos, 85 e 82. Esse não vale porque ele era burro, né? O burro 82 não vale, o Rosenberg vale. Ó, transfusão de sangue no pós-operatório, de extirpação de tumor maligno, seja qual for, aumenta a incidência de recorrência do tumor ou de metástase tumoral. Por que será? O que a transfusão de sangue faz? Sangue é ferro, né? Sangue é ferro. Sangue é ferro. Um monte de hemácia lá hemoliza. Hemoliza libera ferro para todo lado, né? Quer dizer, a mesma coisa que injetar ferro em alguém produz câncer. Foi isso que faz o sangue, né? Mas às vezes tem que dar. Às vezes tem que dar, né? Aí, mas muitos cirurgiões dão sangue à vontade, né? A melhor transfusão é não transfundir. Como? A melhor transfusão é não transfundir. A melhor transfusão é não transfundir. Ou então, pegar o sangue do próprio indivíduo antes, né? E não voltar a dar sangue. E não voltar a dar de novo. Não volta a dar de novo. Deixa ele sem sangue. Se a hemodinâmica piorar, você tem o estudo que eu fiz. O primeiro trabalho do mundo. Injetar solução hipertônica de cloro de sódio. Você melhora a hemodinâmica na hora com pequeno volume. Bom. Pessoal, eu já volto. Eu já volto. Vamos ver se eu estou falando. Off não dá certo. Off não dá certo. Não deu certo. Vou colocar embaixo um papel. Tem que colocar alguma coisa embaixo. Uma prancha. Bom, nós vimos aqui, transfusão de sangue aumenta recorrência e metástase. Reserva de ferro e subsequente risco de câncer. Olha só. Aumento de ferritina em homem tailandês. 3 a 79 meses de follow-up. Antes de aparecer o carcinoma hepatocelular. Então, o que eles viram? Homens tailandeses com aumento de ferritina. Em 3 a 79 meses, aparecia carcinoma hepatocelular numa frequência maior do que aqueles que tinham ferritina normal. Stevens, 21.500 pacientes, follow-up de 9 anos.
Ferritina, em 1975, foi 20% maior. Olha, 20% maior. Nos 192 homens que morreram de câncer. Morreram de câncer em 1983. Pulmão, faringe, fígado, estômago. O oncologista, ele dá a quimioterapia conforme o tipo de histologia, né? Aqui no metabolismo, funciona praticamente como sendo... Praticamente todos são iguais, metabolicamente falando, algumas exceções. Por isso, em todos os locais. Stevens também, olha, em 84, 14 mil pessoas. Follow-up de 5 anos, um outro grupo. Aumento de reserva de ferro, encontrava aumento da incidência de câncer em homens e mulheres. Agora, infecção. Reserva de ferro, quer dizer, ferritina hoje e infecção no transcorrer do tempo. 40 crianças desnutridas. Então, olha, chegava a criança desnutrida, a enfermeira ficava com dó da criança e dava muita comida para ela, bastante ferro, não sei o quê, morria mais. Que enfiava ferro na criança. E se você fizer uma alimentação devagarinho, está desnutrida, então devagarinho, aos poucos, como é feito hoje em dia, né? Um desnutrido, você não dá tudo para ele comer. Você vai aos pouquinhos, hoje em dia, mas lá nós estamos em 1970, ó, tinha acabado de me formar. Então, olha, a administração de ferro piorou as infecções e piorou a mortalidade. Morreram de infecção. O que é isso? Deixa eu entrar o mouse. Esquece esse mouse aqui. Cancela. Eu acho que os mouse agora. Não. Então, olha só. As crianças que receberam ferro, cuidadas carinhosamente, pioraram da infecção e morreram mais de infecção, porque tiveram maior nível de ferritina. Ferro é alimento para a bactéria. Ferro é proliferativo, alimenta tanto a célula cancerosa, precisa de ferro, quanto as bactérias, né? Weinberg, dieta hospitalar em desnutridos, olha só, aumenta a incidência de tuberculose, de malária e de brucelose. Olha como você tem que saber alimentar. Nós não sabemos nem nos alimentar e nem alimentar os doentes, né? Eu fico pensando que aquela alimentação tão ruim de hospital até deve fazer bem para os pacientes, que eles não comem, entram numa restrição calórica e põem todos os mecanismos de defesa. Será que não é uma coisa pensada? É nada, né? É porque é ruim mesmo. É ruim mesmo, aquela dieta por ser ruim mesmo. Para economizar, não é para restrição calórica, não. Tá bom. Mas vamos pensar que sim, né? Vamos pensar que é uma benévola, ficar aquela comida ruim, restrição calórica, aumento de expressão de genes de sobrevivência. Acho que é isso. Olha, esse indivíduo aqui, que eu não sei pronunciar o nome, ó, em 78, 137 nômades da Somália com déficit de ferro. Receberam ferro. Aqueles que receberam ferro, 36 episódios de infecção. Não receberam ferro, 6 episódios de infecção. Fica dois braços aqui, tá? 2 braços, 50% aqui, 50% ali. Episódios de infecção. Que infecção é essa? Infecção aguda e reativação de tuberculose e malária, que na Somália é endêmico, né? Agora, todos esses trabalhos aqui foram feitos na África, Somália, todo país de terceiro, quarto mundo, né? Olha, uma tribo do Quênia aqui, ó. 460 pessoas da tribo do Quênia. Aquelas que consumiam leite, aí é ferro, hein? Não é ferritina. Eles compararam ferro com ferro. Quem consumia leite? Ferro era 38. Quem consumia peixe e leite? O ferro era 60. O grupo 2, que tinha ferro 60, aumentou a incidência de febre, de malária, de brucelose, de verruga comum, de molusco contagioso, verruga, né? Verruga, e diarreia. Puxa vida, hein? E aí também é demais, né, pessoal? Peixe é um negócio saudável, não é saudável? 460 pessoas da tribo Quênia. Supõe-se que eles são bem parecidos um com o outro, né? É estranho, né? Você come mais peixe, aumenta o ferro e piora tudo. Estranho, não? Esse trabalho é estranho.
Diamond, em 1970. Aumento da ingestão de ferro, aumenta a gravidade da amebíase na tribo Zulu. Agora, esse trabalho é chave, é seminal na literatura mundial. Foi publicado no Circulation, em 1992. Ele mostra o seguinte, que a ferritina é fator independente de risco de infarto no miocárdio. Independente do quê? Da pressão, da gordura, do colesterol, dos triglicéridos, da glicemia, da insulinemia, etc. É fator independente de risco. Eu nunca vi um cardiologista pedir ferritina. Eu nunca vi um cardiologista pedir ferritina. Isso aqui é seminal, 1992. Olha só, trabalhos randomizados. Randomizado. Não é um trabalho pregresso, retrospectivo. É randomizado e prospectivo, tá? Então, randomizados sem doença coronária sintomática. Idade, 42, 48, 54, 60 anos. Pra vocês terem uma ideia, tá? Ajustou para a idade, fumo, teste ergométrico positivo, que deu negativo em todos, pressão sistólica era parecida, leucócito parecido, porque leucócito é grau de inflamação, né? Glicemia parecida, cobre sérico parecido, porque o cobre sérico, medido pela ceruloplasmina, também é fator independente de risco de infarto. LDL, que é importante, comum, ApoB, triglicéridos. Tá? Então, desses 1.931 pacientes ajustados para isso tudo aqui, houve 51 casos de infarto. Então, olha só. Aqueles que tinham ferritina, 200 microgramas por ml, o risco é 2,2 vezes maior se comparado com ferritina menor, tá? Menor que 200. Ferritina de 200, olha só, quem tinha ferritina de 200 e o LDL menor que 193, o risco era de 1,8 vezes. Se o LDL era acima de 193, o risco era de 4,7 vezes, mostrando que o LDL é importante também. Agora, o interessante aqui, que 37 infartos tinha o LDL abaixo de 193. E só 14 infartos que tinham o LDL acima de 193, tá? Mostrando que o LDL não é tão importante assim nesse grupo de pacientes. Aumento na injeção de ferro na dieta, associação com o infarto do miocárdio. Conclusão, aumento das reservas de ferro, visto pela ferritina, é fator de risco de doença coronariana. Nesse trabalho ainda, olha que coisa linda, pessoal, olha que coisa linda. Ferritina. Aumento da ferritina tem uma correlação positiva, significante, com o aumento da glicemia, com a pressão sistólica, com os triglicéridos, com a apolipoproteína B. Inversa significante com o HDL, colesterol, o VO2 do pico de exercício. Olha que coisa linda. Olha que coisa bonita. Quer dizer que a ferritina, ela atrapalha o metabolismo do organismo inteiro. Ela mexe na glicemia, na pressão, nos triglicéridos, na ApoB, no HDL, no pico do VO2, consumo de oxigênio. E ela tem uma correlação fraca, mas positiva, com álcool, carne e gordura. E nesse trabalho, não teve correlação com a hemoglobina hematócrita, nesse trabalho. Mas, clinicamente, você pega um indivíduo com hemoglobina bem vermelho, poxa, você fala que ele tem ferritina alta, né? Quem faz sangue é ferro, né? Quem faz sangue é ferro. Se ele não for pulmonar crônico, tiver hiperglobulia, você vai ver, o tórax dele não é grande, não tem hipertimpanismo aí, tem timpanismo aumentado no tórax, não é pulmonar crônico e efizematoso, é pulmão normal. Você vê lá, o que eu tenho visto no meu dia a dia, tá aqui, hipercorado, eu tenho ferritina alta.
Só pelo fato de ser homem também já tem ferritina alta, né? Gente com 40 anos, só por ser homem já tem ferritina alta. Isso se ele não cultivou uma hemorroida sangrante, tá? Porque isso aí é uma coisa interessante. Fala, doutor, como que eu baixo a minha ferritina? Eu falei, cultive uma hemorroida sangrante. Pronto. Né? Mas geralmente eles não seguem meu conselho. Não segue. Mas tudo bem, eu fico magoado, hein? Mas eu entendo. Procuro entender. Bom, que coisa interessante, que coisa interessante. Aqui é o seguinte, pessoal. Seguindo nesse mesmo trabalho, ele viu que naqueles 51 pacientes, nenhum apresentou infarto com ferritina abaixo de 80. Nenhum deles apresentou infarto com ferritina abaixo de 80. Então, eu coloquei mais ou menos 20 a 80, tá? De normal. 20 a 70. Porque aqui ninguém teve infarto com ferritina abaixo de 80. Quer dizer, a ferritina protegendo a doença coronariana, né? Esse estudo aqui de Framingham, 24 anos, 2.873 mulheres, menopausa natural ou menopausa cirúrgica, com ou sem os ovários. Havia um aumento da incidência e um aumento da gravidade de coronariopatia. A proteção da mulher que está menstruando é perdida após a esterectomia, apesar de se manter a produção de estrógenos pelo ovário. Estrógeno é um antioxidante importante, natural, né? Que protege a mulher. Mas aqui, nesses 2.873 pessoas, fazendo a esterectomia, ela perde a proteção, mesmo mantendo o ovário. Por quê? Fazendo a esterectomia, ela aumenta o ferro, né? E existem tratamentos, pessoal, coloca DIU com hormônio, que a pessoa não menstrua mais. A mulher não menstrua mais e fica muito contente, porque não tem mais tensão pré-menstrual, né? Porém, não tem menstruação, não tem tensão pré-menstrual, né? Porém, aumenta o risco de coronariopatia e de câncer, né? Agora, uma coisa importante que os cardiologistas não fazem, pessoal, e é uma pena. Olha, um estudo cruzado, 10 países, mortalidade por coronariopatia, forte correlação com colesterol sérico e reservas de ferro no fígado. E fraca correlação na mulher. A forte correlação é no homem, não na mulher. Aumentando o ferro hepático, quer dizer, aumentando a ferritina sérica, então aumenta o ferro hepático, diminui a HDL e colesterol. E mais, o aumento da ferritina no soro se correlaciona com aumento da peroxidação lipídica. Olha só, se você tem um indivíduo com colesterol alto e ferro alto, medido pela ferritina, os cardiologistas pegam e dão estatinas, né? Para baixar o colesterol. Estatina é hepatotóxica, ele já está com ferro alto. E miotóxica, aumenta a CPK. E aqui no fígado aumenta gama-GT, TGP. Então, pessoal, olha que coisa simples. Quando você tem colesterol alto com ferritina alta, se você diminuir a ferritina do indivíduo, com sangria, fácil, com sangria, você diminui o colesterol. Não precisa dar estatina, né? Quer dizer, você tirando o ferro do corpo, diminui o ferro do fígado, e o fígado tem capacidade de metabolizar esse excesso de ferritina, esse excesso de colesterol e triglicéridos, né? Isso é uma coisa até matemática, né? Que judiação, pessoal, é o indivíduo com ferritina alta e colesterol alto tomar estatina. Mais um fator de hepatotoxicidade. Sem coenzima Q10. Nem coenzima Q10, nossa, nem menos isso. Quando saiu a rosuvastatina,
Eu peguei o primeiro paciente tomando rosuvastatina, mandou até buscar no exterior. O TGP dele estava 200 e não sei quanto. A ferritina dele estava 480. Tomando rosuvastatina, o melhor estatina, e com ferritina alta. Olha que judiação. Isso é desconhecimento isso daí? Ou é o quê? Falta de tempo de estudar?